Olá, eu sou Daniel Porpino e começa agora o programa Nossa Paraíba. Hoje vamos conhecer mais uma cidade da zona da Mata Paraibana. Eu te convido a passear pelas histórias, lendas, economia e belezas de Caporã. A origem do nome da cidade passa por essa avenida. O nome Caporã vem do tupi e significa Boca da Mata. Por aqui passava a única via de acesso para as praias de Pitimbu e Acaú. Professora, me conta qual é a origem do nome da cidade, Caporã. Olha, a nossa cidade, o nome Caporã, ele vem de Boca da Mata. Então, por que Boca da Mata? Porque antigamente a nossa cidade ela era recoberta pela mata. E era uma vereda por onde passavam viajantes de Goiânia com destino às praias de Acaú e Pitimbu. Isso por volta do ano 1800. A avenida principal, que vai do Piquete até Pindorama, que é essa principal, que era justamente o caminho, essa vereda por onde passavam esses viajantes que iam à praia de Acaú e de Pitimbu. Que não era para tomar banho, é lógico, era para negócio. E quais eram os principais interesses, as principais atividades econômicas dessas pessoas que passavam por esse caminho? Eles passavam por esse caminho para levar mercadorias, muitas vezes mercadorias contrabandeadas, e vinham por esse caminho porque era uma vereda e eles não iam ter como ter fiscalização. E então eles levavam essas mercadorias até Pitimbu, porque Pitimbu na época era conhecida como Porto dos Franceses, e era lá onde era embarcado todo esse tipo de mercadoria que eles levavam. Inclusive até o escravo, essa coisa toda. Aí era desembarcado lá, levado até Pitimbu para de lá eles seguirem outro rumo. E a fundação e o desenvolvimento da cidade se deve também à chegada de grandes propriedades aqui. A senhora poderia contar como se deu esse desenvolvimento? Olha, o desenvolvimento de Caporã, ele começou se desenvolvendo, como eu já lhe falei, que à margem dessas veredas que foram começando a fazerem as casas de moradia, e a nossa população hoje, nossa cidade hoje, está com a população já bastante grande, e depois com a vinda das indústrias. O que nos levou ao desenvolvimento maior foi as indústrias que foram chegando para a nossa cidade. Como nós temos aí a Destilaria Tabu, nós temos a Lafarge, que era a Cipasa antes, que era do Grupo Votorantim, hoje é a Lafarge, que no início a nossa economia mesmo era somente o quê? A agricultura e era só a agricultura, a nossa economia principal era a agricultura. E a plantação do coco, que nós ainda temos uma grande parte aqui em Caporã, você veja que ainda tem bastante coqueiral, era a plantação do coco. Que essa plantação do coco era o quê? Era da Fazenda Tabu, que hoje é a Destilaria Tabu. Tem a Fazenda Tabu, a Destilaria Tabu, mas que é uma propriedade só. Que importância teve o Porto de Congaçari para o escoamento desse material agrícola, desses produtos agrícolas que eram gerados aqui? Olha, o Porto de Congaçari foi um local muito importante também para Caporã, que no caso era Boca da Mata, na década de 40. Porque assim, na década de 40 existia aqui o serviço da companhia, que era dos Lundgren, da família Lundgren. Esse serviço da companhia era o quê? Era o corte da madeira. Essa madeira, como Caporã ela era completa de mata atlântica, essa madeira era cortada e levada até o Porto de Congaçari através de locomotivas, que hoje nós chamamos os trens de carga. Eram levadas até o Porto de Congaçari e de lá do Porto de Congaçari essas madeiras eram exportadas, eram levadas em navios rebocadores para qualquer lugar do país. A madeira de lei, que era utilizada na construção civil. E as outras madeiras, que eram os galhos, eram também embarcadas lá no Porto de Congaçari, levadas também em navios rebocadores até a praia de Maria Farinha, em Pernambuco, Paulista, para de lá ser levada para Paulista para funcionar a caldeira da fábrica de tecido dos Lundgren. Caporã é rica em crendices e causos que ganham áreas de lenda passando de geração em geração.
Uma delas surgiu aqui no açude de Passaçunga, mais conhecido como Açude Grande. Essa lenda do açude de Passaçunga, o que é que eles contavam? Que ali naquele açude tinha uma corrente de ouro e que aquela corrente puxava o pessoal quando ia tomar banho para lá, para o local bem fundo, né, no açude. E contava também uma outra lenda de lá do açude, que era um carro de boi, porque na época a fazenda Tabu, no engenho Tabu, que era engenho Tabu, eles tinham um carro de boi. E eles contavam que esse carro de boi, quando chegou lá no açude, Passaçunga, caiu dentro do açude, que por sinal é muito profundo ele, e desapareceu. Esse carro com pessoas e tudo, e desapareceu dentro desse açude. Então as pessoas contam que vê essas visagens lá no açude, que aparece esse carro de boi a alta hora da noite, e essa corrente também que aparece lá no açude. E nós temos também a lenda do pai do mangue, né? Que essa também eu entrevistei um caranguejeiro, e ele me disse que eles tinham que ter, quando eles iam tirar o caranguejo, eles tinham que deixar uma oferenda para o pai do mangue, porque se ele não deixasse a oferenda, eles ficavam perdidos ali dentro. E ele disse, inclusive, ele foi vítima desse tipo de coisa. Ele teve um dia que ele não deixou essa oferenda, era o quê? Era uma corda de caranguejo, eles deixavam pendurado lá no gaiteiro e iam tirar os caranguejos. E ele disse que nesse dia não deixou, era um local onde ele era muito acostumado a pegar caranguejo, e ele se perdeu ali dentro, que passou horas perdido dentro do mangue, sem conseguir sair. Porque ele disse que foi como um tipo, que ele fez como um tipo zombando, não acreditou. Aí ele contou isso para mim. No próximo bloco, a produção canavieira, uma das atividades que movem a economia do município.